Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é quinta-feira, dia 1º de maio de 2025, Dia do Trabalhador. E nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres, não é? Ontem terminamos a nossa terceira revisão e hoje nós damos início a mais uma série, né, de lições. Começamos com a lição de número 121, que declara: o perdão é a chave da felicidade. Essa lição traz um conceito que é um dos pilares do ensinamento de um curso em milagres. Então, se você está comigo assistindo às aulas do livro-texto, você já está bastante familiarizado com esse conceito de que o perdão é a chave da felicidade. De que sem o perdão, sem a prática do perdão, sem o desenvolvimento dessa mente que perdoa, nós não conseguimos ir muito longe, ok? Eis aqui a resposta para a tua busca de paz. Eis aqui a chave do significado em um mundo que parece não fazer sentido. Isto é, o significado do mundo que eu não consigo encontrar está no perdão. É disso que ele está falando, tá bom? Eis aqui o caminho para a segurança nos perigos aparentes que parecem ameaçar-te a cada esquina, trazendo a incerteza para todas as tuas esperanças de jamais achar a quietude e a paz. Aqui todas as perguntas são respondidas. Aqui está finalmente assegurado o fim de toda incerteza. A mente que não perdoa é cheia de medo e não oferece espaço ao amor para ser ele mesmo. Nenhum lugar onde ele possa estender as suas asas em paz e elevar-se acima do tumulto do mundo. A mente que não perdoa é triste, sem esperança de descanso e de liberar-se da dor. Ela sofre e habita na miséria, espreitando a escuridão sem ver, mas certa do perigo que lá a ronda. A mente que não perdoa é dilacerada pela dúvida, confusa a respeito de si mesma e de tudo o que vê, medrosa e com raiva, fraca e ameaçadora, com medo de seguir adiante, com medo de ficar, com medo de acordar ou de adormecer, com medo de qualquer som, todavia com mais medo ainda do silêncio, aterrorizada pela escuridão e, no entanto, mais aterrorizada ainda com a aproximação da luz. O que pode a mente que não perdoa perceber, senão a sua própria perdição? O que pode contemplar, senão a prova de que todos os seus pecados são reais? De que todos os pecados dessa mente que não perdoa são reais, ok? A mente que não perdoa não vê equívocos, só pecados. Olha para o mundo com olhos que não veem e grita ao ver as suas próprias projeções erguerem-se para atacar a sua miserável paródia de vida. Ela quer viver, mas deseja estar morta. Quer o perdão, mas não vê esperança alguma. Quer escapar, mas não pode conceber nenhuma saída, porque vê o pecado em toda parte, né? Então, o pecado que está dentro dessa mente que não perdoa, ele é visto do lado de fora. Ele está o tempo inteiro sendo projetado do lado de fora, ok? A mente que não perdoa está em desespero, sem a perspectiva de um futuro que possa lhe parecer alguma coisa que não seja mais desespero. No entanto, considera o seu julgamento do mundo como irreversível e não vê que ela própria se condenou a esse desespero. Pensa que não pode mudar, pois o que vê dá testemunho de que o seu julgamento é correto. Não pergunta porque pensa que sabe. Isso é legal, isso é bem do ego. Quando eu não pergunto,
porque eu penso que eu sei. E por que eu penso que eu sei? Porque eu tiro conclusões, né? Com base nas próprias loucuras da minha cabeça. E esse é um dos compromissos que a gente estudou ano passado na nossa jornada de libertação, cura e ascensão, né? Não tire conclusões, beleza? Não questiona, pois tem certeza de que está certa, né? Então essas duas últimas frases aqui são maravilhosas. Essa mente que não perdoa, não pergunta porque pensa que sabe. E não questiona, pois tem certeza de que está certa. Somos nós, né? Passamos o dia inteiro fazendo isso, não é verdade? Cada mente que não perdoa te apresenta uma oportunidade para ensinar a tua própria mente como perdoar a si mesma. Cada uma delas espera a liberação do inferno por teu intermédio e se volta para ti, implorando-te o céu aqui e agora. Ela não tem esperança, mas vens a ser a sua esperança. E sendo a sua esperança, vens a ser a tua própria. A mente que não perdoa tem que aprender através do teu perdão que foi salva do inferno. E ao ensinares a salvação, aprenderás. No entanto, todo o teu ensino e o teu aprendizado não virão de ti, mas do professor que te foi dado para mostrar-te o caminho. Quem é o professor que te foi dado para mostrar-te o caminho? O Divino Espírito Santo. Mas aqui ele diz uma coisa importante, que a gente vai usar já já quando a gente começar a falar da vida no trabalho, né? A mente que não perdoa tem que aprender através do teu perdão que foi salva do inferno. E ao ensinares a salvação, aprenderás. Então, do que ele está falando? Quando a minha mente que não perdoa encontra a mente que não perdoa do meu irmão, isto é, o meu ego encontra o ego do meu irmão, né? A mente egóica do meu irmão se encontra com a minha mente egóica, e eu tomo a decisão de perdoar, então eu estou ensinando ao meu irmão que ele foi salvo do inferno. E ao ensinar ao meu irmão que ele foi salvo do inferno, eu aprendo isso. Eu aprendo que eu também fui salva do inferno, tá? Hoje praticaremos aprender a perdoar. Olha que bonito. Hoje praticaremos aprender a perdoar. Não acontece da noite para o dia. É um processo, correto? É um processo, eu estou aprendendo. Nós estamos aprendendo aqui juntos. Se estiveres disposto hoje, podes aprender a pegar a chave da felicidade e usá-la a favor de ti mesmo. Dedicaremos 10 minutos pela manhã e mais 10 minutos à noite ao aprendizado de dar o perdão e também de recebê-lo, né? Quando eu dou, eu recebo. Mas às vezes é mais fácil eu dar do que receber. Você já se viu nessa situação? É mais fácil eu deixar para lá a culpa do outro, culpa entre aspas. E é mais difícil eu me perdoar pelas próprias coisas que eu fiz de mal quando eu não tinha uma consciência um pouco menos louca, digamos assim, quando eu estava muito no ego, né? A mente que não perdoa não acredita que dar e receber são a mesma coisa, de jeito nenhum. Ela acredita que quando ela dá, ela perde. Mas hoje tentaremos aprender que elas são uma só, praticando o perdão em relação a alguém que pensa ser um inimigo e a alguém que consideras como um amigo. E, ao aprender a vê-los como um só, estenderemos a lição a ti mesmo e veremos que no seu escape estava incluído o teu. Então, quando eu libero o outro, eu me libero. Por quê? Porque a gente já aprendeu aqui que enquanto eu estou aprisionando o outro no meu não perdão, eu estou prisioneira, porque eu sou o seu carcereiro. Não sou o carcereiro do outro? Eu tenho que ficar lá o tempo inteiro tomando conta do outro para ele não fugir da cadeia. Se eu tenho que ficar lá o tempo inteiro tomando conta do outro para ele não fugir da cadeia, eu não tenho liberdade para ser quem eu sou. Eu não tenho liberdade para viver a minha vida. Nenhuma. Concordam? Muito bem. Dá início
Aos períodos de prática mais longos, pensando em alguém de quem não gostes, que pareça irritar-te, ou que te cause contrariedade se vieres a encontrá-lo. Alguém que de fato desprezes ou apenas tentes ignorar. Não importa a forma que tome a tua raiva, provavelmente já o escolheste, ele servirá. Então eu vou pedir a vocês que hoje escolham uma pessoa do trabalho, ou que se relacione com o seu trabalho. Vamos supor que você é um profissional liberal que trabalha em casa e não depende de ninguém. Então escolha um cliente, né? De repente aquele cliente que está te devendo, aquele cliente que te maltratou, foi grosseiro com você, aquele cliente que faltou com a palavra, que marca com você e não aparece, tá? Nós estamos na parte da jornada que foca na vida profissional e na vida material, lembrando que em boa medida a nossa vida material, a nossa vida financeira, ela decorre da nossa vida profissional, né? Claro que todas as áreas das nossas vidas, no final das contas, elas estão interligadas, mas de uma forma geral, o seu ganho está relacionado com o trabalho que você faz, né? O seu ganho material, financeiro. Tá? Então você vai escolher essa pessoa. Guarde essa pessoa na sua mente, que na hora que a gente for ler o texto do trabalho, nós vamos ampliar esse exercício, tá bom? Agora, feche os olhos e vendo-o na tua mente, olha para ele por um momento. Tenta perceber nele alguma luz em algum lugar, um pequeno lampejo que nunca havias notado. Então façamos isso. Visualiza a pessoa aí na sua frente. Visualiza a luz dessa pessoa. Talvez essa pessoa já tenha feito algumas coisas muito boas para você, né? Talvez essa pessoa só esteja num momento de desespero na vida dela, né? A gente não sabe, né? O que essa pessoa está passando. No fim das contas, nós não sabemos, ok? Tenta achar uma pequena centelha de luz brilhando através do feio retrato que mantens dele. Olha para esse retrato até que veja uma luz em algum ponto e em seguida tenta deixar que essa luz se estenda até cobri-lo, fazendo com que o retrato seja bonito e bom. Olha por um momento para essa percepção modificada e volta a tua mente para aquele a quem chamas de amigo. Agora a gente vai imaginar uma pessoa que a gente ama. Uma pessoa que a gente acha que é muito amiga, tá? Imagine aí. Procura transferir para ele a luz que aprendeste a ver em torno do teu antigo inimigo. Faça isso. Depois, se você quiser, pode repetir com mais calma. Eu não posso ir muito devagar, senão o vídeo vai ficar muito longo. Muito bem. Percebe-o agora como mais do que um amigo para ti, pois nessa luz a sua santidade te mostra o teu Salvador, salvo e pronto a salvar, curado e íntegro. Por que o meu irmão é o meu Salvador? Porque ele me mostra um conteúdo mental nesse conflito, nesse malfeito, que eu precisava encarar e que eu não tinha como ver sozinha, entendem? Então, deixa que ele ofereça a ti a luz que vês nele, e deixa que o teu inimigo e o teu amigo se unam, abençoando-te com o que deste a eles, né? A percepção dessa luz, foi isso que eu dei para eles. Vamos imaginar. Agora és como um com eles e eles contigo. Agora foste perdoado por ti mesmo. Não te esqueças, ao longo do dia, do papel que o perdão desempenha em trazer felicidade a cada mente que não perdoa, incluindo entre elas a tua. Diz a ti mesmo a cada hora: o perdão é a chave da felicidade. Despertarei do sonho de que sou mortal, falível e cheio de pecado, e saberei que sou o Filho perfeito de Deus.
e saberei que sou a filha perfeita de Deus. Tudo bem? Entendido aí? Muito bom, né? Esse exercício é muito lindo, essa lição é maravilhosa, estupenda, não é mesmo? O perdão é a chave da felicidade. Bom, gente, hoje é dia 1º de maio e hoje nós temos o anjo do mês de maio, dos Innerlings, né? O anjo do mês de maio é o anjo da graça, o anjo maravilhoso, esse anjo da graça. Então a mensagem é assim: equilíbrio e elegância na forma, na atitude e na ação. Desista do esforço e permita que o universo participe na criação da sua vida. Então, na linguagem de um curso em milagres, o esforço pertence à mente do ego, não é isso? Depois eu vou publicar o anjo no Instagram, não dá pra vocês verem aqui a ilustração dele, ele tá tipo fazendo um balé, sabe? Todo bonito, todo arrumado, todo paramentado, fazendo lá um balé. Né? A graça. O que vem a ser a lei da graça de Deus? Aqui tá a lei, já expliquei para vocês, mas vou explicar de novo. Aqui estão as leis do ego, as leis do caos, tá bom? Aqui estão as leis do caos. Acima das leis do ego estão as leis de Deus. A lei da graça é a lei de que eu posso ficar sob a graça de Deus e não sob a causa e efeito do ego, sob a lei de causa e efeito do ego. Então, na graça, estou em estado de graça. O que é estou em estado de graça? Estou aberta para receber sem esforço. Receber porque eu me lembro disso aqui, ó. Despertarei do sonho de que sou mortal, falível e cheio de pecado, e saberei que sou filho perfeito de Deus. Quando eu me tomo consciência dessa parada, pronto, eu estou sob a lei da graça de Deus. É o tal do tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, tá? E o mantra que eu falei para vocês anteontem é: o universo como pode melhorar, não é como posso melhorar. É o universo como pode melhorar. Como a vida pode melhorar, como essa situação pode melhorar, o universo como pode melhorar, né? Quando acontecer uma coisa maravilhosa na sua vida, você repita: universo, como pode melhorar? Universo, que mais é possível? Universo, me abençoe, universo. Eu estou pronta para me abrir, para receber tudo de bom que Deus tem para mim. Eu estou sob a graça de Deus, né? Vamos fazer um teste aí na próxima semana? Você vai pedir para esse anjo Nós vamos pedir para o anjo da graça ficar com a gente, trabalhando com a gente o mês inteiro. Lembrando que o anjo do mês de abril... Deixa eu ver aqui, gente, porque eu tô com a memória ruim, tá? Peraí, só um minuto. O anjo do amor trabalhou com a gente no mês de abril. Então, nós vamos agradecer a ele agora, porque ele ficou com a gente no mês de abril, cuidou da gente, nos orientou, nos guiou, e vamos falar para ele: muito obrigada, anjo do amor, muito obrigada, tá aqui na minha frente no quadro, né? E muito obrigada, maravilhoso anjo do amor. E então, nós vamos dar as boas, nós vamos nos despedir dele carinhosamente. Faço uma mentalização: obrigada, anjo do amor. E nós vamos receber com alegria para o mês de maio o anjo da graça. Então, que maio seja um mês gracioso nas nossas vidas. Que tudo de bom possa chegar para nós com facilidade, alegria e glória. Que possamos estar na graça de Deus. Então, vou dar 2 exercícios para vocês. Para o mês, tá? O primeiro... você vai ser a graça na vida de alguém, tá? Então, você vai aproveitar todo e qualquer momento do seu dia em que isso seja possível para fazer uma boa ação para alguém, tá? Você vai ajudar a velhinha a atravessar a rua, você vai catar um lixo na rua, nem que seja um lixo. Aí eu vi uma latinha de Coca-Cola na rua, eu vou catar e vou botar na lixeira, tá? Eu vou dar a vez para alguém que tá na minha frente no trânsito. Eu vou abrir a porta para alguém entrar no banco na hora em que eu estiver saindo, talvez.
Eu vou procurar oportunidades para manifestar a graça de Deus. Eu serei a graça de Deus na vida das pessoas. Eu vou dar gorjetas, tá? Eu vou ajudar alguém. Eu vou fazer uma doação para alguém que esteja precisando, tá? Eu vou dar um sorriso para uma pessoa. Eu vou dar um bom dia caprichado para o padeiro e dar um sorriso para ele. Eu serei a graça de Deus, tá bom? Tô pedindo para você fazer isso durante os próximos 31 dias. Segunda coisa, eu vou me conectar com esse anjo e vou escrever alguns objetivos simples de coisas que eu ache que Deus pode me dar de graça, tá? E vou me conectar com esse anjo e vou pedir a esse anjo para atuar na minha vida, beleza? Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um determinado trabalho que eu preciso fazer e eu preciso de ajuda. Então, vou deixar aqui nas mãos do anjo da graça que ele me arrume alguém para me ajudar para eu fazer esse trabalho, tá bom? Então, essas são as tarefas. Muito bem, antes que eu me demore mais aqui, a gente vai fazer o seguinte: ler a mensagem do livro de Melody Beach, A Linguagem da Liberdade, do dia 1º de março. Oração da recuperação. Essa eu vou transcrever e vou colocar para vocês no Instagram, tá bom? E no site também. Oração da recuperação. Esta oração é baseada num capítulo do grande livro dos Alcoólicos Anônimos. Senhor Deus, muito obrigado por ter me mantido sóbrio ontem. Por favor, me ajude a eu me manter sóbria hoje, né? Se você não bebe, você pode citar um vício seu. Muito obrigada, meu Deus, por eu não ter, sei lá, jogado ontem, me envolvido num relacionamento destrutivo ontem, tá? Você pode substituir. Nas próximas 24 horas, rezo para conhecer a sua vontade para comigo e para ter a capacidade de consegui-la. Por favor, liberte os meus pensamentos da obstinação, do oportunismo, da desonestidade e de todas as coisas erradas. Me dê o pensamento, a palavra e a ação certos. Mostre-me qual deverá ser o meu próximo passo na minha vida. Quando eu estiver em dúvida, por favor, me dê a sua inspiração e a sua orientação. Peço a Ti, Senhor, que me ajude a resolver todos os meus problemas, para a sua glória e honra. Esta é uma oração de recuperação. Pode nos ajudar a superarmos qualquer situação. Nos dias a seguir, desenvolveremos os seus conceitos. Se fizermos esta oração, podemos confiar que ela será respondida com um sim. Hoje, querido Deus, confiarei que você fará por mim tudo aquilo que eu não posso e não consigo fazer sozinha. Farei a minha parte, praticando os 12 passos da minha programação, e deixarei que Deus faça o resto, tá? Então, se você estiver envolvido num relacionamento difícil, codependente, pode ser com o seu filho, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu marido, esposa, com aquele seu namorado que não se decide, né? Então, ore. Querido Deus, obrigada por ter me mantido serena no dia de ontem. Por favor, me ajude a eu manter a minha serenidade nesse relacionamento no dia de hoje. Nas próximas 24 horas, rezarei para conhecer a sua vontade para comigo e para ter a capacidade de consegui-la, conseguir implementá-la na minha vida. Por favor, liberte os meus pensamentos da obstinação, do oportunismo, da desonestidade, dos ciúmes, da inveja, do sentimento de posse, do orgulho, das críticas, de todas as coisas erradas. Por favor, me dê o pensamento, a palavra e a ação certos. Me mostre qual deverá ser o meu próximo passo nesse relacionamento. Quando eu estiver em dúvida, por favor, me dê a sua inspiração e a sua orientação. Peço, Senhor, que me ajude a resolver todos os meus problemas. Peço, Senhor, que me ajude a desenvolver serenidade neste relacionamento, para a sua glória e honra. Muito obrigada. Amém. Está feito. Deus já me atendeu. Deus me atende sempre.
Deus só não pode atender a oração que não é feita. Deus só não pode atender a oração que não é correta. Se você quer aprender a orar de acordo com os princípios do ensinamento de Um Curso em Milagres, então, meus amores, minhas amoras, assistam a série de vídeos Workshop da Oração, ok? Workshop da Oração, ok? Vamos lá. Leitura do livro Milagres no Trabalho. Como transformar a sua orientação interior em influência exterior. Ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Apenas o amor é real. É o título dessa sessão. Voltando à metafísica, se Deus é, e esse é amor, lembrando que sempre que eu estiver falando de amor aqui, estamos falando do amor com A maiúsculo, o amor ágape, o amor que é a junção da compaixão com a sabedoria. Compaixão sem sabedoria não dá, você fica otária. Sabedoria sem compaixão, você fica frio, tá? Muito bem. E lembrando que nós não estamos separados do amor, então apenas o amor pode ser real. O que isso significa é que se o ego reflete percepções de medo e separação, e se as percepções não são reais e nenhuma das percepções do ego é real, então o ego em si mesmo não pode ser real. Um reflexo de nada ainda é nada. Muito bem. Aí lá vem ele aqui, ela com citações do livro-texto. Vamos ler as citações no nosso idioma. Brasil, pátria amada. Português, língua amada, né? Temos que falar o português correto, né? Português correto é necessário, não é mesmo? Vamos lá. O que é a cura senão a remoção de tudo aquilo que se interpõe no caminho do conhecimento? E de que outra forma pode alguém desfazer ilusões a não ser olhando diretamente para elas, sem protegê-las? Não temas, portanto, pois estarás olhando para a fonte do medo e estás começando a aprender que o medo não é real. O medo é uma ilusão. O medo é uma ilusão. Ok. Como mencionei antes, os efeitos do pensamento, do nosso pensamento egóico, são suficientemente reais, porque nós os vemos em todos os lugares. Então, tudo que você tem que fazer é dar uma olhada no jornal, no seu próprio escritório, no espelho, para testemunhar as consequências de que o medo, as projeções e as lutas de poder têm nas nossas vidas no dia a dia, a cada dia. Mas, de novo, os comportamentos são o resultado da percepção. Então, se você quer modificar o comportamento, você deve primeiramente modificar a percepção. O que é um milagre? A mudança da percepção. Então, eu vou pedir a Deus que me dê o milagre para que eu possa perceber, por exemplo, esse meu irmão, a quem eu me dispus a perdoar, de uma forma diferente, tá bom? E esse é o nível no qual o ego não é real, porque a percepção é meramente um pensamento na sua mente. E a mente ainda está e você ainda tem o poder de escolher na sua mente, tá? Então ela bota aqui um desenho de uma maçã. Estão vendo a maçã? Dá pra ver a maçã, né? Uma maçã. Se você, não importa se você vê essa maçã como vermelha, verde ou cinza. Se você vê essa maçã como vermelha, cinza ou verde,
Então, essa é a prova da sua capacidade de escolher os seus pensamentos. Gente, agora eu fiquei confusa. Porque eu tô vendo a maçã cinza, né? Eu tô vendo a maçã cinza, porque me parece que, perdão, o livro aqui tá em preto e branco pra mim, então não sei se tem uma pegadinha aqui, tá? Para ilustrar essa ideia... Ah, tá, ela vai explicar. Eu que tô me antecipando. Para ilustrar essa ideia, imagine que você está segurando uma maçã verde bem aqui e agora. Veja a maçã claramente na sua mão. E talvez até faça esse gesto, né, com os seus dedos, para você poder comprovar o formato da maçã. Agora mude a cor da maçã para vermelho. E de verde para o vermelho. Então você pode imaginar-se segurando a maçã enquanto a sua mente muda a cor de vermelho de volta para verde. E de verde novamente para vermelho. O simples fato de que você pode fazer isso é um atestado do poder que você tem de escolher aquilo que você pensa. E uma vez que tudo aquilo que você experiencia é afetado por tudo aquilo que você decide perceber, o objetivo do milagre é trazer você de volta a essa decisão, né? A decisão de como você vai perceber alguma coisa, ok? Em outras palavras, se o pensamento egóico está empurrando o medo para fora da sua mente por meio da projeção, então o milagre é você trazer esse medo de volta para o lugar onde você pode dissolvê-lo ao gentilmente escolher de outra forma. Então você é o que o Jung, o grande psiquiatra suíço, né, chamava de recolher a projeção, recolher a sombra. Então aquilo que está fora de mim é medo, então é meu, vou trazer de volta para mim e vou escolher novamente, tá? Muito legal isso aqui que ela escreveu. Não sei se esse exemplo da maçã aqui na minha cabeça, para mim esse exemplo não funciona muito bem não, tá? Para mim esse exemplo não funciona muito bem não. Então eu vou dar um exemplo para vocês que, se a sua cabeça for que nem a minha, que é mais uma mente mais analítica, mais rígida, né? Mais hemisfério esquerdo, eu sou uma pessoa muito hemisfério esquerdo, né? Até pela minha formação, pelo meu trabalho, né? Pela vida, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês que eu acho que vai ilustrar esse pensamento de uma forma mais fácil para você digerir, né? Porque eu tô aqui imaginando uma maçã na minha mente, e claro que a maçã na minha mente, ela pode ser cinza, vermelha, verde, enfim. Para mim, não me ajuda. Então, vamos fazer esse exercício com o tal do inimigo? Então, chama o inimigo, tá? Essa pessoa a quem você está percebendo de uma forma desagradável, e olha para essa pessoa. Visualiza essa pessoa aqui com o seu terceiro olho, com o olho da sua mente, tá bom? E aí, visualize essa pessoa e visualize, por favor, essa pessoa como cheia de pecado. Visualize o mal feito dessa pessoa, o que essa pessoa fez contra você. Eu tô fazendo o exercício junto com vocês, tá? Visualize essa pessoa, tá? Tá visualizando o mal feito dessa pessoa? Tá. Então eu vou ler para vocês. O perdão é a chave da felicidade, a lição de hoje. O perdão é a chave da felicidade. Despertarei do sonho de que sou mortal, falível e cheio de pecado, e saberei que sou o filho perfeito de Deus. Agora a gente vai ler essa frase na segunda pessoa. Despertarei do sonho de que você, meu irmão, você pode falar o nome dele ou dela, é mortal,
falível e cheio de pecado. E saberei, meu irmão, que você é o filho perfeito de Deus. Já soltou alguma coisa aí dentro, não já? Beleza, mas a gente vai além. Agora eu quero que você imagine, hipoteticamente, você só está imaginando hipoteticamente, que você soube por uma terceira pessoa, tá? Que algo muito ruim está acontecendo na vida desse seu inimigo. Algo muito ruim. Algo que deixou esse homem ou essa mulher com muito medo, tá? Então imagine, por exemplo, que o que essa pessoa está fazendo de mal para você envolva dinheiro, tá? Então envolve dinheiro. Essa pessoa tem uma grande parcela de uma conta para pagar e ela depende desse mal feito que ela fez com você para poder pagar. Ela está muito desesperada e não sabia encontrar outra forma para resolver o problema. Aí eu pergunto para você, o seu julgamento se suaviza? Para mim, isso tudo é hipotético, tá? Para mim, o meu julgamento se suaviza. Se não se suavizar, eu vou te dar outra possibilidade. E aí eu acho que vai se suavizar. Imagine que você soube por um terceiro que... Imagina que você soube por um terceiro que... Alguém disse para essa pessoa, inventou uma calúnia a seu respeito e disse que você falava mal dessa pessoa para outro. Esse outro, esse quarto indivíduo, foi lá e contou para o seu inimigo. E o seu inimigo acreditou. Por isso, ele começou a agir contra você. Suavizou o julgamento? Diga para mim. Diga para mim se suavizou. Eu acho que deve ter suavizado. Concorda comigo? Eu acho que já deve ter suavizado aí na sua mente. Não já? Então, esse é um milagre. A gente está dando um exemplo aqui. Olha só o que a professora primária de vocês, de um curso em milagres, a titia, vai ensinar para o aluno. A gente fez o exercício forçando uma situação externa sobre a nossa percepção interna, ok? Forçamos. Mas vocês perceberam que houve uma completa mudança de percepção? Entre aspas, houve um milagre? Então, eu estou provando o meu ponto, ok? Estou provando o meu ponto. O barato do milagre de um curso em milagres é que essa percepção acontece sem que nada externo precise acontecer. Você simplesmente olha para aquela pessoa e fala assim, nossa, eu não sei qual é a razão, mas esse homem, nossa, ele tá com muito medo. Que medo é esse que está fazendo esse homem agir dessa forma absolutamente incompreensível? Meu Divino Espírito Santo, me mostra a verdade a respeito dessa situação, por favor. Meu Divino Espírito Santo, me dê um milagre, me ajude a eu perceber esse homem, no meu caso é um homem, de outra forma. Me ajude a eu perceber este homem com os olhos do amor. E aí é só você esperar. Às vezes é rapidinho. Às vezes alguém te liga e te conta alguma coisa. Às vezes é rapidinho, às vezes demora mais. Tá bom? Aí você pode falar assim pro Espírito Santo também, que ele adora. Meu Divino Espírito Santo, por favor, preciso de um milagre. Rogo-vos por esse milagre. Me dê um milagre nessa situação. Me ajude a olhar para esse homem com os olhos do amor. Me ajude a olhar para esse homem com os olhos do Cristo. E me ajude a enxergar, evidentemente, qual é a lição que eu preciso aprender com isso. Você vai treinar tudo isso que eu falei agora com esse seu fulano, dona fulana do seu trabalho.
Lembrando que o perdão é a chave da felicidade. O milagre é o meio através do qual eu consigo perdoar. Meu Divino Espírito Santo, eu estou disposta a perdoar o seu fulano, a dona fulana? Eu não sei como. Por favor, me ajude. Perdoe, meu Divino Espírito Santo, este homem através de mim. Me lembre de que eu e ele somos um. Me lembre de que a identidade real que eu tenho, o Cristo em mim, eu compartilho com esse homem. Tá bom? Então é isso. Lição do dia. O perdão é a chave da felicidade. Tá bom? E isso é um fato. Isso é um fato. Se você acha que a chave da felicidade é ganhar na Mega Sena, você tá enganado. O perdão é a chave da felicidade. Da Mega Sena a gente fala amanhã. Tá bom? Eu deixo vocês, meus amores, minhas amoras, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.